Muito bem, estamos estudando a Palavra de Deus e antes queremos apresentar para você um pouquinho do nosso material, do material dos Gideões. Sim, nós temos muitos livros escritos, muitos DVDs, muitos cursos para servir ao povo de Deus para crescimento espiritual. E nesta semana estamos aí apresentando o livro do pastor Paulo, meu esposo. Paulo escreveu as suas experiências com o Senhor. Experiências que trazem crescimento espiritual, experiências que nos levam a ser também desafiados a conhecer mais o Senhor e a experimentar que Deus é real. Este livro serve para o evangelismo e vai edificar muito a sua vida, interligados à fé e o amor. É isso aí. Bom, vamos pegar então a palavra e vamos mergulhar nela. Débora foi uma juíza em Israel. Às vezes as pessoas dizem, o apóstolo Paulo diz que as mulheres têm de ficar caladas na igreja, que as mulheres não podem se manifestar, se tiverem dúvidas, perguntem em casa ao seu marido. Sim, realmente a cultura hebraica, a cultura judaica era bem machista, podemos dizer. Desde que Eva falhou, desde que Eva foi tentada e trouxe consequências tão funestas para toda a raça humana, a mulher começa a ser culpada de tudo ou de quase tudo. E em muitas culturas nós vamos ver assim, os homens não dando real valor à mulher. Pelo contrário, diminuindo a mulher. Pelo contrário, tirando a sua própria dignidade. Pedro nos diz, na sua primeira carta, ele diz que os maridos devem tratar a esposa com dignidade, como princesas. Se você, marido, quer ser tratado como um rei, trate a sua esposa como uma rainha. Se você é um príncipe, trate a sua esposa como uma princesa. É isso mesmo, dignidade. Jesus veio dignificar a mulher. Jesus veio tirar a mulher daquela posição assim tão baixa. Nós vemos que em muitas culturas não cristãs, a cultura islâmica, a cultura hinduísta, budista, essas culturas tratam a mulher assim de uma maneira muito vil, muito triste. Chegando a ponto de se aconselhar o marido de bater na esposa no Alcorão. Chegando ao ponto de, na cultura no Nepal, há uma festa anual dentro do hinduísmo, em que as mulheres estão vestidas de vermelho, lavam os pés dos seus maridos. Tudo bem, lavar os pés do marido, mas depois sabe o que elas fazem? Bebem a água, aquela água que lavaram os pés do marido. Nós podemos ver assim um escárnio, um deboche, uma humilhação para a mulher. E elas fazem isso todo ano elas estão fazendo isso. O Senhor veio dignificar a mulher. Jesus, quando foi anunciada a sua vinda ao mundo, o anjo Gabriel aparece a Maria, uma virgem desposada em Judá. Nas montanhas lá de Efraim, nas montanhas de Judá, um anjo aparece e diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. A mulher foi dignificada ao ser escolhida para ser a mãe do Salvador, para se oferecer para que Deus trouxesse ao mundo a salvação, o seu Filho unigênito, para que se tornasse homem. Veio uma mulher e Jesus nasce, cresce e quando ele foi crucificado, sepultado, e ele havia prometido que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos não estavam crendo, os discípulos estavam com medo, mas as mulheres creram. E elas foram ao sepulcro bem cedinho de manhã. Não foram os homens corajosos, mas as mulheres, dignas mulheres, foram ao túmulo, foram levando especiarias, foram levando perfumes e pensando quem vai rolar a pedra, porque estava selada pelo Império Romano.
mas a pedra já estava rolada. Um anjo do Senhor veio e com um terremoto a pedra foi rolada. Os guardas estavam espavoridos, em estado de choque como mortos. E elas entraram, elas viram. Um anjo lhes disse: por que buscais quem é vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito aos seus discípulos. Vão e anunciem aos discípulos e a Pedro que ele vai à frente deles para a Galileia. Jesus, então ressurreto, aparece pela primeira vez a Maria, Maria Madalena. Sim, e ele diz a ela: olha, não me toques porque ainda não subi ao Pai. Vai, anuncia aos meus discípulos. As primeiras pregadoras da palavra, da ressurreição, do evangelho completo, foram mulheres, mulheres dignificadas por Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui que entre tantos homens, entre tantos juízes corajosos, homens valorosos, homens que livraram Israel na sua força, no poder do Espírito Santo, Deus levantou uma mulher, Débora. Débora, o nome dela significa abelha, operosa, trabalhadeira. A abelha é um insetozinho maravilhoso que consegue produzir no seu próprio corpo um mel. Um mel. Que doçura o mel, a geleia real, a colmeia ali é um trabalho tão organizado, tudo tão perfeito, aqueles favos de mel, aquela organização total, naquele armazenamento perfeito. Deus mostrando sabedoria na natureza, Deus mostrando conhecimento para os homens através da unidade, através do respeito mútuo, através de caminharem juntos, através de uma compreensão um do outro e um respeito e um amor mútuo para esta caminhada. E Débora nos fala sobre isso. Débora nos traz esta lição maravilhosa em seu nome. Débora foi uma juíza em Israel. Vamos ler o que está escrito em Juízes, capítulo 4, de 4 a 10. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Vamos parar aqui um pouquinho. Débora, profetiza, mulher de Lapidote. Primeiro, seu nome, Débora, um significado maravilhoso, operosa, não parava, e doce, doce. A mulher pode ser muito produtiva, empreendedora e ser brilhante na sua carreira, mas ela sempre deve ser doce. O produto da sua vida deve ser mel, deve ser doçura, deve ser suavidade. Aonde você, mulher, coloca os seus pés, aonde você coloca as suas mãos para trabalhar, aonde você se põe para servir, deve haver mel, doçura, deve haver ternura, feminilidade e sustento. O mel nos fala de sustento, o mel nos fala de energia. É isso mesmo, quanta coisa em um pequenino nome, Débora. Diz que ela era profetisa. Bom, nós falamos que ela foi juíza em Israel. Os juízes, eles julgavam o quê? As causas do povo. Ah, o meu vizinho fez isso, ah, o meu marido não quer me dar, ah, mas... Todas as causas eram julgadas pelos juízes. Os juízes eram os mentores, eram os governadores, eram os governantes da nação. Mas a nação era teocrática. A nação estava debaixo da direção e do governo divino de Deus. Então as pessoas que julgavam Israel deveriam ser cheias do Espírito Santo, deveriam ser pessoas que temiam a Deus, deveriam ser pessoas que amavam a Deus. E aqui diz que Débora era uma
profetiza. Profetiza. Ou seja, ela profetizava a palavra de Deus. Débora abriu seus lábios com a palavra de Deus. Você sabia que nós, todo cristão, é também um profeta? Porque cada vez que nós falamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Nós estamos trazendo a palavra de Deus aos homens. Então, todo cristão é também um profeta. A Débora, ela trazia a palavra de Deus. E para a gente trazer a palavra de Deus é preciso ter comunhão com Ele. É preciso andar com Deus. É preciso estar ao lado do Senhor. É preciso ouvir Deus e falar o que Ele diz e falar o que Ele quer. Débora era profetiza, mas diz aqui de uma maneira muito simples, mas muito importante. Mulher de Lapidote. Aqui está o nome do seu esposo. Aqui está o nome do seu esposo. Estávamos olhando o significado deste nome. Lapidote significa tocha. Tocha, fogo, tocha. Débora era esposa, era mulher de Lapidote. Todos conheciam Lapidote, todos conheciam Débora. Todos sabiam o valor de Lapidote, o homem da casa, e conheciam o valor de Débora. Os dons do Senhor dados a uma mulher não significam que estes dons e o uso desses dons irão cobrir ou irão, vamos dizer assim, desfazer do nome do marido, ou do brilho do marido, ou do trabalho do esposo. Absolutamente. Débora, profetiza, juíza, esposa de Lapidote. Nós sabemos que precisamos separar as coisas. A esposa é aquela que, em casa, no lar, ela está ali em uma atitude de submissão ao seu marido, caminhando juntos numa mesma missão, cumprindo juntos o propósito de Deus para o lar, para a família. Débora, quando ela saía ali debaixo daquela palmeira, quando ela deixava ali a sua escrivaninha, seu escritório ao ar livre, quando ela vinha para casa, esposa de Lapidote. A esposa que olha o bom andamento da casa, o bom andamento da família. Hoje nós precisamos muito de ajudar as meninas que estão para se casar, de ajudar as adolescentes, as jovens que aí estão, as futuras donas de casa, as futuras mães, as futuras esposas, para que elas saibam cumprir o seu papel com fidelidade e com alegria. Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos fala na sua carta a Tito, ele diz, Tito, que as mulheres idosas, as mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa, a serem boas mães, a amarem e cuidarem do seu marido. A recomendação das Escrituras é esta, que as mulheres mais experientes, que elas ajudem as novatas, ajudem as meninas, as mais novas, para que elas possam ser boas esposas, mães e donas de casa. Donas de casa. Olha o que a Bíblia se preocupa em ser dona de casa. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando se colocava na certidão de casamento a profissão da mulher e punha do lar, ou lides domésticas, ou dona de casa, as mulheres ficavam muito chateadas. Dona de casa, eu não quero esse título, eu não quero essa carreira, eu não quero este nome. Mas ele está na Bíblia como algo muito especial para sermos excelentes donas de casa. A mulher tem uma capacidade de administrar fantástica,
de levantar pela manhã, já arruma a sua cama, já toma o banho, deixa o banheiro arrumado, já vai pondo a mesa do café, se tem de passar uma roupa, já vai passando, se tem de responder alguma coisa no WhatsApp, ela já vai fazendo, já colocou a água para fazer o café no fogo, já estendeu a mesa e às vezes ligou a televisão para ver um programa evangélico, e ela consegue administrar tudo, coloca uma roupa para lavar na máquina e tira a roupa do varal, e ela vai fazendo as coisas de uma maneira tão rápida, numa administração tão bem feita, que ela consegue, com pouco tempo, estar com tudo organizado. Mas isto é uma arte, isto é prática, isto deve ser ensinado. Isto mesmo. As meninas precisam aprender a serem boas donas de casa. As meninas hoje estão só estudando, chegam cansadas do colégio e já vão dormir ou fazer suas tarefas, estudar para a prova, e as mães estão deixando as meninas por conta dos estudos e elas não estão aprendendo a lavar as louças, a guardar as louças, a colocar a mesa do café, a tirar a mesa, a arrumar uma geladeira, a fazer compras no supermercado, a guardar as compras, a estabelecer ordem para todas as coisas. Quando a gente aprende isso na infância, é fácil, fica tudo rápido, fica tudo fácil. Mas se deixa para aprender depois de grande, como é difícil. Aprende estragando, aprende queimando o filme, aprende, ou às vezes nunca aprende. Como é importante as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens, as mães ensinarem as suas filhas, desde pequeninas. Isso não é trabalho escravo, isso não é abusar das crianças, isto é prepará-las para a vida, prepará-las para a ordem, prepará-las para terem um lar feliz, porque o marido quer chegar em casa e encontrar tudo arrumado. O marido não quer chegar em casa e encontrar uma pia cheia de louças para lavar, encontrar uma mesa do café que não foi tirada, está lá cheia de mosquito, a xícara do café que tomou de manhã está até a noite lá na mesa, a cama do jeito que levantaram vão deitar de novo com aquela cama toda bagunçada, o banheiro não pode, deve estar tudo em ordem, e isso é fácil quando se aprende. Débora profetiza, mulher de Lapidote, esposa, dona de casa, mãe, cumprindo o seu propósito de uma maneira suave por causa da organização. É algo importantíssimo para a mulher ser organizada. E Deus nos capacitou com isto. Deus nos capacitou para isto. A mulher consegue fazer as unhas, arrumar o cabelo, se maquiar e deixar a casa impecável. E fazer o almoço e tirar ou colocar roupas para lavar, ela consegue. Débora, mulher de Lapidote. O nome do seu marido não foi olvidado, ele era conhecido. É o esposo de Débora. Débora, esposa de Lapidote. E aqui nós vamos ver a geração de Débora, uma geração em que os homens estavam medrosos, os homens estavam um passo atrás. Vamos ver? Diz aqui, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes,
pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Nós vemos aqui que na geração de Débora, os homens estavam medrosos, os homens estavam atrás, os homens estavam se escondendo, os homens não estavam cumprindo o seu papel. Débora manda chamar Baraque e diz: Deus deu Sísera nas tuas mãos. Deus deu o exército inimigo nas tuas mãos. Vai, ajunta Israel, batalha, você vai vencer. E o Baraque disse: eu só vou se você for comigo. Ora, guerra é lugar para homens. Guerra é lugar de homens lutarem. Mas a Débora disse: está bem, eu vou com você. Eu vou à guerra com você. Mas como você está me dando esta honra, a honra de matar Sísera, a honra de destruir o chefe do inimigo, das posições inimigas, será de uma mulher, não será tua. E realmente foi Jael, a esposa de um queneu, Jael, que matou Sísera. Quando aquele comandante fugiu para a casa dela, ela ali de uma maneira assim, muito diferente, ela matou aquele comandante. Ela segurou ali aquele inimigo. A glória foi de uma mulher. Os homens precisam tomar o seu lugar. Nós estamos vendo assim também na criação dos filhos, os pais estão criando os meninos muito medrosos. Menino não sai sozinho, menino não pode ir ali sozinho, menino não pode tomar ônibus sozinho, menino não pode fazer isso. Homem tem de ser homem. Homem precisa de sair, de romper, ele precisa de ser homem corajoso. Hoje nós estamos vendo aí os homens ficando efeminados, os homens querendo ser mulher, os homens optando por isso. Se eles soubessem que ser homem é ser a imagem de Deus. Assim como a mulher, sendo mulher, é ser a imagem de Deus. Quando há mudança, quando há troca, se perde esta imagem de Deus. Então é importante que os pais deem uma mesada para os seus filhos. Sim, para que eles aprendam a gerenciar o dinheiro, gerenciar as finanças, aprendam quanto custa, aprendam a trabalhar. Que seu filho seja homem, que você seja homem, corajoso, esteja no seu posto, no seu lugar, e que as mulheres saibam honrar o seu esposo, saibam empurrar os seus filhos, o seu marido, para ocuparem o seu papel na sociedade, para que tenhamos uma sociedade em ordem, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, ore comigo, por você e por sua casa. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre e me lave, e me limpe, e me encha do Teu Espírito Santo. Eu quero cumprir o papel que o Senhor me entregou no lar, na família. Eu quero ocupar aquele lugar preparado por Ti. Como homem, eu quero cumprir o papel masculino. Eu quero fazer a Tua vontade. E aqueles que estão nos assistindo, as mulheres, que possam cumprir o seu papel como mulher, sendo boas esposas, boas mães e boas donas de casa. Abençoamos cada lar, cada família nesta hora, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.